Há gruas por todo o lado em muitas cidades portuguesas. Prédios a subir em cada quarteirão disponível, com andaimes em redor. Portugal nunca viu tanta construção desde os anos de euforia do início do século. E ao mesmo tempo os preços continuam a subir todos os trimestres sem parar, e sem dar sinais de que alguma coisa está a mudar. Com estes preços loucos no imobiliário, surge então a dúvida sobre se ainda existe alguém a comprar casa em Portugal. A resposta é simples e perturbadora ao mesmo tempo. Em 2025 foram compradas mais casas do que em qualquer outro ano desde que existe registro estatístico. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2025 foram transacionadas 169.812 habitações em Portugal, o registro mais elevado de toda a série histórica disponível, representando um crescimento de 8,6% face ao ano anterior. O mercado com os preços mais altos de sempre foi também o mercado com mais transações de sempre. O mercado imobiliário é um dos setores económicos onde a psicologia dos compradores pode criar ciclos de autorrealização. Quando as pessoas acreditam que os preços vão continuar a subir, compram com mais urgência, o que aumenta a procura, o que faz os preços subir, o que confirma as expectativas dos compradores, que continuam a comprar com urgência. Este ciclo foi precisamente o que se viveu em Portugal em 2025 com uma intensidade sem precedente na história recente do mercado imobiliário português. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o valor total das transações de habitação em Portugal em 2025 ascendeu a 41,2 mil milhões de euros, mais 21,7% do que em 2024. Em valor absoluto, o mercado imobiliário português transacionou em 2025 um montante equivalente a 18% do PIB nacional estimado para o mesmo ano. Isto é o mercado imobiliário a funcionar a uma escala que não tem comparação na história recente de Portugal. Este volume de transações coexiste com o maior aumento de preços desde que existe registro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o índice de preços da habitação cresceu 17,6% em 2025, mais 8,5 pontos percentuais do que em 2024. No quarto trimestre de 2025, esse crescimento acelerou ainda mais para 18,9% em termos homólogos. O mercado não está a abrandar. Está a acelerar. O desequilíbrio entre a dimensão deste mercado e o que seria expectável face ao rendimento médio dos portugueses é uma das contradições mais visíveis da economia portuguesa atual. Como é que um país onde metade dos trabalhadores ganha menos de 1.000 euros brutos por mês consegue transacionar mais de 41 mil milhões de euros em habitação num único ano? A resposta a esta pergunta tem várias camadas e perceber cada uma delas é essencial para compreender quem são realmente os compradores deste mercado e o que os motiva. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, as aquisições de habitação por compradores com domicílio fiscal em território nacional cresceram 10,1% relativamente a 2024, para um total de 161.341 unidades, representando 95% do número total de transações, o peso relativo mais elevado da série iniciada em 2019. O primeiro perfil dos investidores em imobiliário é o do comprador que já tem casa e a vende para comprar outra. Este é o perfil dominante no mercado imobiliário maduro e representa uma fatia muito significativa das transações em Portugal. Uma família que comprou casa há 10 ou 15 anos por 150 mil euros, que entretanto amortizou uma parte do crédito e que hoje vê o imóvel avaliado em 300 ou 400 mil euros, está numa posição financeira muito diferente da de quem tenta entrar no mercado pela primeira vez. Quando vende o imóvel existente, amortiza o crédito remanescente e fica com um capital próprio substancial que pode usar como entrada para a nova compra. Este ciclo de vender para comprar é o instigador silencioso de grande parte das transações do mercado imobiliário português, e explica porque é que muitas pessoas que de outra forma não conseguiriam comprar aos preços atuais conseguem fazê-lo. De acordo com dados recentes, o rácio de empréstimos em incumprimento no crédito habitação fixou-se em 0,2% em setembro de 2025, o valor mais baixo de toda a série histórica. Este número revela que a esmagadora maioria de quem tem crédito habitação está a conseguir pagar as suas prestações. Não há, neste momento, um problema significativo de incumprimento que pudesse forçar vendas em massa e criar pressão descendente sobre os preços. Quem comprou há anos está, em geral, numa situação financeira estável que lhe permite participar ativamente no mercado.
O segundo perfil relevante é o do jovem comprador que beneficiou dos apoios do Estado introduzidos em 2024. A isenção de IMT e imposto de selo para jovens até 35 anos na compra da primeira habitação, e a garantia pública do Estado que permite financiamento até 100% do valor do imóvel sem necessidade de entrada própria, criaram condições de acesso ao crédito habitação para um segmento que de outra forma seria excluído pelo mercado. Segundo dados recentes do Banco de Portugal, mais de 58% dos novos contratos de crédito habitação própria permanente em 2025 envolveram pessoas com idade até 35 anos, uma subida de 11 pontos percentuais face a 2024. Estes apoios tiveram impacto real e mensurável na participação dos jovens no mercado. O terceiro perfil é o do investidor, seja ele o proprietário individual que compra para arrendar, o empresário que adquire imóveis como reserva de valor ou como instrumento de diversificação patrimonial, ou o profissional do mercado imobiliário que compra, reabilita e vende com lucro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, as empresas adquiriram cerca de 21 mil habitações em Portugal em 2025, correspondendo a 12,5% do total de transações. Estas empresas pagaram em média 255.601 euros por habitação adquirida, mais 6,3% do que o valor médio pago pelas famílias. O investimento institucional em habitação existe e tem peso no mercado, mas a narrativa de que é dominante não corresponde à realidade dos dados. O quarto perfil é o da geração que herdou ou que recebeu apoio financeiro substancial da família. Portugal tem um estoque de habitação que foi adquirido ao longo de décadas a preços muito inferiores aos atuais. Quando esse estoque muda de mãos por herança, ou quando os proprietários mais velhos apoiam os filhos e netos com capital acumulado ao longo de décadas de poupança ou de valorização do imóvel próprio, cria-se uma transferência de riqueza intergeracional que permite a uma parte dos jovens aceder ao mercado em condições que seriam impossíveis apenas com base no seu próprio rendimento. Esta realidade não é mensurável diretamente nas estatísticas de transações, mas é profundamente visível na experiência cotidiana de quem observa o mercado. A questão da cedência de posição contratual é um fenómeno do mercado imobiliário português que contribui para a aparente contradição entre preços elevados e volume de transações. Quando um promotor lança um empreendimento em planta, uma parte dos contratos promessa de compra e venda é assinada por compradores que não têm a intenção de habitar o imóvel mas de revender a sua posição antes da conclusão das obras. Este intermediário captura a diferença entre o preço de lançamento e o preço de mercado no momento da cessão, sem ter investido na construção nem ter qualquer intenção de usar o imóvel. Esta prática tem várias consequências para o mercado. Em primeiro lugar, cria uma percepção de que os empreendimentos estão vendidos quando na realidade muitos contratos ainda não chegaram ao comprador final. Em segundo lugar, inflaciona os preços de referência porque os valores de cessão ficam registados como preços de mercado. Em terceiro lugar, captura valor económico que poderia ir para o promotor ou para o comprador final mas que fica no intermediário que não acrescenta valor à cadeia de produção habitacional. E em quarto lugar, contribui para a sensação de que o mercado está sempre em alta, porque quem compra no lançamento e cede pouco tempo depois por um valor mais elevado, acaba por meter sempre dinheiro ao bolso e lucrar com isso. O fenómeno de empreendimentos que ficam totalmente vendidos antes das obras começarem é real e documentado em várias zonas do país. No mercado com procura sistematicamente superior à oferta e com preços em valorização consistente, o comprador que consegue aceder a um empreendimento no momento de lançamento sabe que está a comprar abaixo do preço que o imóvel vai ter quando estiver concluído. Isto cria um incentivo poderoso para comprar antecipadamente e para aceitar os riscos inerentes à compra em planta, incluindo atrasos na construção, alterações ao projeto e incerteza sobre as condições de financiamento no momento da escritura. A questão das casas usadas versus casas novas é outro elemento estrutural do mercado que os dados de 2025 iluminam de forma relevante. Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, as transações de habitações existentes cresceram 9,5% para 136.245 unidades, representando 80,2% do total de transações em 2025. 4 em cada 5 casas vendidas em Portugal em 2025 eram casas usadas. E as casas usadas valorizaram 18,9%, mais do que as casas novas que subiram 14,2%. Este padrão é contraditório com o que a teoria económica básica preveria. Em geral, a construção nova tende a ser mais cara do que a habitação existente equivalente,
porque incorpora custos de construção atuais, materiais e mão de obra mais caros. Em Portugal, a situação é mais complexa. A habitação usada está a valorizar mais rapidamente do que a nova porque existe muito mais oferta de habitação usada do que nova, e a procura está a pressionar os preços em todo o espectro. Mas também porque uma parte significativa da habitação nova é de tipologia ou localização que não responde diretamente à procura de maior volume do mercado, o que deixa pressão acumulada sobre o segmento da habitação usada. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no valor total das transações, as habitações existentes representaram 30.500 milhões de euros, mais 25% face a 2024, enquanto as habitações novas totalizaram 10.700 milhões de euros, mais 13%. O mercado de habitação usada não está só a crescer em número. Está a crescer muito mais depressa em valor do que o mercado de habitação nova, o que reflete a pressão de procura sobre um estoque de habitação que não cresce ao ritmo necessário. A sobrevalorização do imobiliário português é outro dado que qualquer análise séria do mercado tem de incorporar. Segundo dados da Comissão Europeia divulgados em dezembro de 2025, Portugal tem as casas mais sobrevalorizadas da União Europeia, com uma sobrevalorização média estimada em 25% acima dos fundamentos económicos. Esta avaliação coloca Portugal à frente de mercados que são frequentemente citados como exemplos de bolhas imobiliárias, como a Suécia ou a Áustria. Não significa que o mercado vai colapsar amanhã, mas significa que os preços atuais estão substancialmente acima do que os fundamentos económicos, incluindo rendimentos, taxas de juros e crescimento económico, justificariam num mercado em equilíbrio. A análise geográfica das transações revela uma tendência que pode ser interpretada como sinal de que o mercado está a atingir os seus limites de crescimento nos centros urbanos mais pressionados e a dispersar-se pelo território. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, em 2025 a Grande Lisboa concentrou 30,1% do valor total das transações, com 12.400 milhões de euros, mas foi a região onde a cota relativa mais recuou, menos 2,1 pontos percentuais face a 2024. O Norte transacionou 10.500 milhões de euros, representando 25,6% do total. O Alentejo e o Oeste e Vale do Tejo registaram os maiores crescimentos relativos em número de transações, com mais 12,7% e 12% respectivamente. Esta dispersão geográfica pode ter várias interpretações. Uma delas é que o mercado de Lisboa está a ficar saturado, com preços a atingir níveis que mesmo compradores com algum dinheiro não conseguem suportar, e que a procura está a reorientar-se para mercados mais acessíveis. Outra interpretação é que o aumento do trabalho remoto e híbrido está a reduzir a necessidade de proximidade ao emprego e a tornar localizações mais afastadas dos centros urbanos mais baratas. E uma terceira interpretação é que os compradores que saíram de Lisboa e Porto nos últimos anos, pressionados pelos preços elevados, levaram consigo poder de compra que está a valorizar imóveis em zonas que até há poucos anos tinham preços muito mais baixos. O facto de todas as regiões do continente terem visto crescer o número de transações em 2025 é um indicador de que o mercado imobiliário português está sobreaquecido de forma generalizada e não apenas nos centros urbanos. O Alentejo, tradicionalmente uma das regiões com imóveis mais acessíveis, registrou o maior crescimento relativo do país. O Oeste e Vale do Tejo, que atraiu muitos compradores que saíram da Grande Lisboa à procura de melhores preços, também cresceu acima da média nacional. A pressão está a propagar-se para todo o território. A questão do crédito habitação e do seu papel no volume de transações de 2025 é central para compreender quem pode comprar e como. Segundo dados recentes do Banco de Portugal, em 2025 foram celebrados 105 mil novos contratos de crédito habitação própria permanente, mais 27% do que em 2024, envolvendo 163.400 pessoas, num valor total que superou os 19 mil milhões de euros. O crédito habitação cresceu de forma expressiva em 2025, suportado por taxas de juro que desceram dos picos de 2023 e por condições de financiamento mais acessíveis do que no ano anterior. De acordo com dados divulgados pelo Banco de Portugal, a taxa de juro média das novas operações de crédito habitação desceu para 2,83% em janeiro de 2026, após ter atingido um máximo de 4,3% em finais de 2023. Esta redução de cerca de 1,5 ponto percentual nas taxas de juro em menos de 2 anos teve um impacto direto nas prestações mensais, consequentemente,
na capacidade de muitas famílias acederem ao crédito de habitação. Uma família que em 2023 não conseguia obter crédito porque a prestação resultante ultrapassava os limites de taxa de esforço pode em 2025 ter conseguido essa aprovação com o mesmo rendimento e o mesmo imóvel. Esta descida das taxas de juro é provavelmente o fator que mais explica a explosão de transações em 2025. Não são os preços que baixaram, porque subiram 17,6%. Não é o rendimento das famílias que cresceu de forma espetacular, porque subiu substancialmente menos. O que mudou foi o custo do dinheiro, que ficou mais barato, tornando a prestação mensal mais confortável para um conjunto de famílias que antes estava excluído do mercado por incapacidade de cumprir os critérios de taxa de esforço. O risco que esta dinâmica cria é significativo. Se a descida das taxas de juro permitiu a muitas famílias entrar no mercado com prestações mensais que representam já uma taxa de esforço elevada, qualquer subida futura das taxas vai aumentar essas prestações e potencialmente empurrar algumas dessas famílias para situações de dificuldade financeira. O risco não é imediato nem é o risco sistémico que se viu em 2008, porque os critérios de concessão de crédito são hoje substancialmente mais rigorosos. Mas é um risco que está presente no perfil de risco de uma parte dos novos compradores de 2025. A compra de imóveis como alternativa ao arrendamento é uma motivação poderosa que explica uma fatia significativa das transações do mercado português. Num contexto em que o arrendamento de longa duração está escasso, caro e instável, muitas famílias chegam à conclusão de que pagar uma prestação de crédito de habitação é financeiramente mais racional do que pagar uma renda de valor semelhante ou superior sem que nenhum capital próprio seja acumulado no processo. Esta racionalidade económica é real, mas tem limites que nem sempre são completamente incorporados na análise. A prestação de crédito tem uma componente de amortização do capital que não existe na renda, o que é uma vantagem real. Mas o crédito de habitação implica também custos que o arrendamento não tem, impostos na transação, custos de escritura, seguros obrigatórios, obras e manutenção, e condomínio. E implica exposição ao risco de desvalorização do imóvel, que no mercado sobrevalorizado em 25% não é um risco negligenciável. A decisão entre comprar e arrendar não tem uma resposta universal correta. Depende da situação laboral, do horizonte temporal, do nível de poupança, das condições locais de mercado e da capacidade de suportar os riscos inerentes a cada opção. O que é claro é que em Portugal, neste momento, as condições de arrendamento são suficientemente más para que muitas famílias que teriam optado por arrendar se encontrem no mercado de compra por falta de alternativa aceitável. De acordo com dados recentes, o rácio entre a renda mediana e o rendimento mediano das famílias fixou-se em 47% a nível nacional no início de 2025, com Lisboa a ultrapassar os 70%. Quando arrendar consome 70% do rendimento mensal, a comparação com uma prestação de crédito de habitação que pode ser de valor semelhante ou inferior converte-se, para muitas famílias, numa decisão de acesso ao crédito e não de preferência entre comprar e arrendar. O mercado imobiliário tem também quem esteja a comprar por razões de inversão da equação risco-retorno que historicamente favorecia outros ativos. Com as taxas de juros a descer, a rendibilidade dos depósitos bancários também desce. Os mercados acionistas têm oscilado com a instabilidade geopolítica, a guerra no Irão e as incertezas sobre tarifas comerciais. E o imobiliário continua a ser visto por muitos investidores portugueses como o ativo mais seguro, mais tangível e mais compreensível. Esta percepção do imobiliário como ativo de refúgio é culturalmente muito forte em Portugal. Portugal tem uma das mais altas taxas de habitação própria da Europa e uma tradição cultural de valorizar a posse de imóveis como forma de construir e preservar riqueza. Esta preferência cultural alimenta a procura de imobiliário de forma consistente independentemente das condições de mercado, e contribui para que o mercado seja mais resiliente à queda de preços do que o seria numa cultura com menor valorização da habitação própria. A concentração de poupança acumulada ao longo da pandemia e dos anos de juros baixos também contribuiu para a capacidade de compra de uma parte dos compradores de 2025. Segundo dados recentes, os depósitos de particulares em Portugal atingiram 182,5 mil milhões de euros no final de 2025, representando um crescimento de 5,4% face ao ano anterior. Este estoque de poupança é o reservatório de capacidade de compra à vista, de capital para entradas de crédito e de garantias para a obtenção de financiamento que alimenta parte da procura imobiliária.
Quem tem poupança acumulada e considera que mantê-la em depósitos com rendimento decrescente não é a melhor estratégia encontra no imobiliário uma alternativa que historicamente tem dado bons retornos em Portugal. A questão de quanto tempo vai durar este ciclo de crescimento é a que mais frequentemente se coloca e a que é mais difícil de responder com honestidade. Os ciclos imobiliários têm duração variável e dependem de fatores económicos que são difíceis de prever com precisão, incluindo a evolução das taxas de juro, o crescimento do emprego e dos salários, a disponibilidade de crédito, a evolução da procura de não residentes e a capacidade da oferta nova de crescer a um ritmo que alivie a pressão. O que os dados de 2025 mostram é que o mercado está a funcionar a um nível de intensidade que não tem precedente na história recente de Portugal. 169.812 habitações transacionadas num único ano. 41,2 mil milhões de euros em valor. Preços a crescer 18,9% no último trimestre. Taxas de incumprimento no mínimo histórico. Jovens a comprarem máximos históricos com apoio público. E gruas em cada esquina a sinalizar que a construção também acelerou, embora ainda muito abaixo do que seria necessário para equilibrar a oferta com esta procura. Neste contexto, a pergunta de se ainda há pessoas a comprar casa em Portugal tem uma resposta inequívoca, que é de que há mais pessoas a comprar do que nunca. A questão mais relevante não é quantas pessoas estão a comprar. É quantas conseguem fazê-lo de forma sustentável, com taxas de esforço que permitem vida financeira fora da habitação, com estabilidade laboral que suporta compromissos de 30 e 40 anos, e com capacidade de absorver os choques inevitáveis que qualquer economia atravessa ao longo de um horizonte temporal desta dimensão. A resposta a esta pergunta é menos otimista do que o volume de transações sugere.